Você conhece alguém que acorda no meio da noite para urinar? Isso acontece toda noite? Na linguagem médica, isso é chamado de noctúria, e é disso que vamos falar hoje. Acordar até uma vez por noite para urinar, na maioria das vezes não é um problema. Grande parte da população faz isso. Agora, a partir do momento que você passa a acordar para ir ao banheiro urinar 2 ou mais vezes à noite, isso pode ser um problema. Só para você ter uma ideia, mais da metade da população acima dos 50 anos tem essa queixa. O que ocorre à noite? À noite ocorre a liberação do hormônio antidiurético. O que ele faz? Ele atua no rim e faz com que o rim reabsorva a água que seria eliminada na urina. Resultado, menos urina é produzido para que você durma tranquilamente 6, 8 ou até mais horas sem precisar ir no banheiro. Quais são as causas para a noctúria? Primeiramente, você tem que diferenciar se você está acordando por algum problema do sono ou se está acordando para urinar. É muito comum as pessoas falarem, já que estou acordado, aproveito e vou fazer xixi. É diferente da pessoa que acorda por causa da urina, porque precisa urinar. Se o seu caso for esse de você estar acordando à noite para urinar, nós temos que pensar em 4 possibilidades. A primeira delas é que você está produzindo mais urina do que o normal. Para você ter uma referência do quanto que é o normal, se você estiver urinando mais do que 2 litros de urina por dia, isso é indicativo de que alguma coisa está errada. A principal causa desse problema é diabetes, que ou está descompensada ou ainda não foi diagnosticada. A segunda delas é quando você produz mais urina somente à noite. Ou seja, durante o dia você produz a quantidade de urina normal, só que à noite você produz muito mais urina. O que pode estar acontecendo na situação? A primeira causa para isso é o hábito. Hoje em dia é muito comum as pessoas não beberem líquido durante o dia e chega à noite e ingerir muita quantidade de líquido, água, refrigerante. Resultado, a pessoa vai acordar à noite para urinar. Um segundo ponto é, as suas pernas ficam inchadas ao longo do dia. Isso é um problema muito comum para quem tem problema no coração ou um problema circulatório. O que acontece? Nem todo o sangue que vai para as pernas, por exemplo, volta. O que acontece é um acúmulo de líquido nas pernas ao longo do dia. Quando a pessoa deita e vai descansar, esse líquido é reabsorvido e volta para a circulação. Resultado, muito líquido na circulação produz mais urina. Então a pessoa tem que acordar à noite para urinar. Não é à toa que essas pessoas acordam com as pernas desinchadas. Outra possibilidade são os medicamentos. Então, é muito comum a população que tem mais de 50 anos tomar medicamento para pressão, principalmente os diuréticos, e tem outras medicações psiquiátricas. Esses remédios muitas vezes estimulam a produção de urina. Então quando a pessoa toma um remédio antes de dormir, por exemplo, vai aumentar a produção de urina à noite. Além do medicamento, a bebida alcoólica tem esse mesmo efeito. Mas uma causa é o envelhecimento. Conforme vai passando a idade, vai diminuindo a liberação do hormônio antidiurético. O resultado é que vai produzir mais urina à noite. A terceira causa é se a sua bexiga não consegue armazenar muita urina. Então, existem 2 possibilidades para isso. A primeira é se a sua bexiga realmente é uma bexiga pequena, o que normalmente acontece com casos de bexiga inflamada. O mais comum não é isso. O mais comum é uma dificuldade de esvaziamento. Uma bexiga normalmente tem a capacidade de 500 ml, meio litro. Quando a pessoa vai urinar, o esperado é que ela esvazie completamente e fique sem nada de urina lá dentro. Imagine que sobe 300 ml depois de você urinar. Isso é o que chamamos de resíduo. O resultado disso é que a sua bexiga, a capacidade funcional da sua bexiga não é mais 500 ml, é de 200 ml. Então, nesses casos, a pessoa passa a urinar toda hora, porque a capacidade da bexiga fica muito pequena. A principal razão para esse problema é obstrução. Por alguma razão, existe uma dificuldade da urina sair. Se isso está acontecendo com você, o que você deve prestar atenção? Como é que está o seu jato para urinar? Normalmente essas pessoas têm um jato mais fraco. A urina é fraca. Fica muito tempo para urinar no banheiro. O segundo ponto é, você tem que fazer força para urinar. O jato da urina é contínuo ou ele fica gotejando? De quanto em quanto tempo você vai urinar ao longo do dia? De hora em hora? 2 em 2 horas? Esse problema acontece tanto em homem quanto em mulher. Mas é muito mais comum em homem. Por quê? Por causa da próstata. Com o envelhecimento, a próstata tende a aumentar. E aumentando, ela passa a comprimir a uretra, dificultando a saída da urina. A quarta causa é a bexiga hiperativa ou bexiga irritada. Uma das características mais importantes da bexiga hiperativa ou bexiga irritada é você sentir vontade de urinar mesmo com pouco volume de urina. Isso pode não ter uma explicação clara, que é o caso da bexiga hiperativa. Ou então, existe alguma coisa irritando a sua bexiga. O que pode irritar a sua bexiga? É o que você ingere: café, chá, chocolate e refrigerantes. Então, quando você ingere esses alimentos antes de dormir, é muito provável que você tenha vontade de urinar à noite, porque a bexiga fica irritada. Outras causas de irritação são infecção urinária. Então, é muito comum, principalmente em mulher. Se você tem infecção urinária, o que você tem que prestar atenção? Está ardendo para urinar? Você está tendo que ir mais vezes para urinar, inclusive durante o dia? O cheiro da urina está diferente? A cor da urina está diferente? Normalmente a urina fica mais escura. Preste atenção nesses sintomas e procure o seu médico. Existem muitas outras causas que podem irritar a sua bexiga, mas essas que eu falei são as mais importantes. É fundamental que você saiba que acordar à noite para urinar, que é a noctúria, não é só um sintoma de alguma outra doença, ela tem um impacto direto na sua qualidade de vida. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te ajudar. Se você entender bem o seu problema, você ajuda o seu médico no diagnóstico e no seu tratamento.
Você sabia que acordar à noite para urinar é uma das principais causas de queda em idosos? Se você está com esse problema, procure um médico urologista. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.